Olá, você está acompanhando aqui uma série chamada Ponto a Ponto, a reforma da Previdência Social, uma maneira pela qual a gente pode entender melhor um assunto muito amplo e bastante difícil da gente entender. Por esse motivo, então, nós temos convidado pessoas de credibilidade, todos que estiveram aqui têm credibilidade, e com pontos de vista, ora parecido, ora diferente, para a gente poder formar a nossa própria opinião. Nós estamos aqui com o secretário-geral da CURT, que é o João Caires. Caires, obrigado pela participação aqui no programa. Obrigado pelo convite. Conosco também o professor da Universidade de São Paulo, o professor José Roberto Savoia, que está aqui conosco. Professor Savoia, obrigado pela participação. Bom, vamos colocar então aqui o ponto que a gente vai discutir hoje aqui, para a gente poder entender melhor, né? Ainda da reforma da nossa Previdência. Nesse ponto nós temos aqui, pensões podem ser acumuladas com outros benefícios, por exemplo, de eu receber uma aposentadoria e uma pensão? Savoia, vou começar com você hoje. Pode ou não pode? Pode. Pode em termos? Dentro de alguns parâmetros, pode. Pode. Nós temos situações em que as pessoas têm dependentes. Muitas vezes esses dependentes são jovens ou são pessoas com necessidades especiais, pessoas com doenças. Então, a acumulação ela é necessária, porque o nível de dispêndio daquela família é muito maior do que a de um casal formado por apenas duas pessoas. Ok, vamos continuar. Primeiro eu queria perguntar para o Carlos. Carlos, pode ou não acumular como a gente mostrou aí agora? Pode, eu concordo com o professor. Pode. Na mesma linha dessa discussão. Então uma pessoa, por exemplo, ela recebe aposentadoria, aí o marido ou a mulher morre, aí tem a pensão, aí ela acumularia a pensão dela, mais, a aposentadoria dela, mais a pensão do marido? Então, é algo que a gente estava até discutindo, conversando antes aí, porque assim, tem situações e situações, né? Por exemplo, pega as pessoas que ganham salário mínimo, aí o marido morre, a esposa vai ficar só com o salário mínimo, é uma coisa que cai muito. E mesmo as pessoas que têm uma renda mais alta, também se cai de repente, fica complicado, né? Então é uma coisa que você tem que pensar, ou um teto, limitar o teto, ou coisa parecida, mas como o professor falou também a questão, a viúva, aí tem os filhos, você tem que deixar uma parcela para que a pessoa não fique numa situação complicada num momento de dificuldade como essa. Mas nós não vamos cair naquele problema que a gente já discutiu em outro programa, de onde vai vir a grana? Veja, nós estamos pensando que se combinarmos algumas regras, como o Carlos mencionou, em um teto, esse teto pode ser pensado um teto no regime geral, um teto para os servidores públicos, nós, de fato, faríamos uma redução do benefício combinado. Ou seja, porque não é apenas a soma dos dois, então? Exatamente. Quer dizer, pode ser a soma desde que não chegue a um determinado teto? Pode ser, desde que limitado a um determinado teto. Eu gosto da ideia de se estabelecer um teto e também se fazer alguma avaliação diferenciada para as pessoas que têm crianças ou pessoas com necessidades especiais. São situações diferentes que merecem a nossa atenção. Com teto ou sem o teto, Carlos? Não, acho que você pode pensar num teto e pode pensar também na questão substitutiva. Por exemplo, a mulher recebe o salário mínimo, e o marido recebia pelo teto. De repente, para não acumular, com uma discussão dessa, né? Você pode falar, não, eu escolho, eu fico com a maior. Né? Você pode abrir mão Ela disso. Poderia optar por uma das duas. Por uma das duas. Boa ideia, então, algo que você pode pensar também dentro da discussão. É algo que a gente não... nem debatemos ainda, porque são questões específicas, né? Mas quer dizer, é algo a se pensar. Com o que o Carlos disse agora, não aumentaria a despesa? Não. Porque a Previdência já está pagando os dois. Exatamente. Ou manteria o mesmo custo, ou seria menor. Exatamente. A ideia, sempre que você estabelece um teto, ou que você cria uma avaliação como essa, é que você reduz, mas você não vai reduzir tão drasticamente a ponto de colocar essa pessoa numa situação vulnerável. Nós temos muito cuidado com previdência com a vulnerabilidade. Né? Você precisa não expor as pessoas. O Brasil conseguiu avançar muito, tirando a pobreza entre os idosos. Os idosos hoje têm uma condição satisfatória no país. Porém, nós não podemos regredir para a pobreza. Nós precisamos, sim, ter níveis justos de benefícios, mas cuidando da condição de... Carlos, numa situação como essa, você acha que se corre o risco de alguém, dentro da Seguridade Social, não estou falando da Previdência, da Seguridade, de receber menos do que um salário mínimo? Na proposta atual que o governo está tentando fazer, corre o risco, sim. De receber menos do que um salário? Mas ninguém pode viver com menos de um salário. Mas se desvincular, você pode acabar recebendo menos. Então aí fica na dúvida. E esse é um problema, porque você pega aí
os municípios no Brasil, muitos deles sobrevivem mais com os aposentados que, inclusive, com o fundo de participação dos municípios que é repassado para ele. Aí, se você reduz a renda, então eu falo assim, esse tipo de reforma é um tiro no pé, porque você vai tirar o dinheiro de circulação, vai deixar a população mais pobre e vai afetar lá na frente a questão de arrecadação também, porque vai deixar de gerar a economia, né? Porque a gente sabe como é que funciona isso, né? O dinheiro circulando, acaba arrecadando mais impostos e acaba tendo isso. Se você reduz a questão do piso do salário mínimo, aí gera um problema fenomenal, principalmente para os municípios mais pobres. Então, eu posso entender, então, pelo que o Carlos falou, que a aposentadoria é uma forma também de redistribuição de renda no país? Ela não está, digamos, 100% sendo redistributiva, porque no modelo atual, as pessoas com mais renda e mais educadas, elas acabam se aposentando antes. Então, às vezes, existe um mecanismo perverso aí, onde essa redistribuição ocorre dos mais pobres para os mais ricos. Mas, em geral, nós devemos fazer com que ela seja, assim, uma forma de redistribuição de renda. Para um país com a situação do Brasil, é necessário. Entendo. Agora, Caires, e manter uma previdência, vamos dizer, um teto, e daí para cima, aliás, acho que foi até proposta do Lula, daí para cima cada um vai procurar a sua própria previdência privada. O privado você pode ter previdência pública também, só que é uma previdência complementar que pode ser pública. Isso foi Não, pode ser pública, claro. Sim, lógico. Aí você pode optar se achar que seria fora da Seguridade Social. Seria previdência ou algum tipo de poupança ou coisa parecida que você ache viável. Investir em ações ou coisa parecida para que você complemente a sua renda. Ou então que se estimule a criação de, por exemplo, ou nas empresas, ou o próprio governo, fundos de pensão, que tem a parte do contribuinte, o próprio trabalhador, ou o Estado, ou a empresa, né? Como eles fazem para atrair, por exemplo, talentos, né? Então, eu quero ter um grande executivo aqui, ofereço para ele um salário bom, mas você também tem um fundo de pensão aqui, que a empresa contribui, né? Tem algumas empresas que têm uns fundos muito interessantes. Muito bom. E eles administram muito bem esse fundo. E pode ser empresas estatais ou não. Ou não. É isso, Samuel? A previdência complementar é fundamental, porque ela acaba trazendo, né, uma segurança para quem precisa ter uma renda adicional. Se, digamos, aquele trabalhador entende que ele não vai poder viver da aposentadoria oficial, e vai contribuir um pouco a mais e vai criar uma reserva. Hoje a gente tem mecanismos de mercado, como fundos oferecidos pelo sistema financeiro, os fundos de pensão, privados e públicos, e nós temos também, hoje, discussões fora do Brasil sobre você ter entidades públicas que façam a gestão dessa poupança, dentro de uma linha um pouquinho diferente, onde os investimentos seriam sem riscos, em títulos públicos, né, de uma forma onde o trabalhador ficaria preservado de risco. Ok. Savoia, obrigado pela participação. Obrigado. Caires, muito obrigado mais uma vez pela participação. Muito obrigado. Pelo convite. Prazer. Bom, nós queremos convidar você para assistir toda a sequência, né, sempre nesse mesmo horário, o ponto a ponto da reforma da Previdência Social, que é uma forma de nós, né, termos uma consciência melhor do que se passa para que a gente forme a nossa própria opinião a respeito do tema. Até o próximo programa. Muito obrigado.